Olá, meu nome é José Wilson, sou arquiteto e professor de Revit em universidades. E este vídeo é especialmente para alguns alunos meus de design de ambientes que estão com alguma dificuldade de montar um ambiente na hora de apresentar o layout dentro do Revit. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois objetos. Eu tenho esse sofá e tenho essa cama. Isso aqui é um problema que acaba sendo comum em usuários do Revit, que é na hora de encontrar um mobiliário, tem uma dificuldade muito grande de encontrar uma boa biblioteca. Né? Então tenho aqui dois elementos importados para dentro do Revit, nenhum foi modelado no Revit, porém em um deles eu tenho uma apresentação gráfica em planta mais interessante do que o outro. Né? Esse excesso de linhas aqui, isso aqui na hora de imprimir vira um grande borrão, fica muito estranho o projeto da gente. Tanto na parte do desenho técnico, como se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui né, uma resolução no modo realista. Então nota que mesmo em realista eu consigo ver aqui o sofá mais claramente do que a cama. Se eu desligar a opção de arestas né, da planta, pode ser que de repente para alguns objetos que eu tenho aqui em cena fique interessante, porém para outros pode não ficar tão interessante. Tá? Eu vou desligar aqui só para a gente mostrar, então em opções de gráfico vou desligar as arestas, aplicar. Então nota que já fica mais visível a cama, né? E o sofá não mudou muito, está mais ou menos igual. Então o que eu vou mostrar para vocês é como trabalhar esse sofá dessa maneira, ocultando as arestas, porque é o mesmo arquivo, basicamente a mesma coisa. Tá? Ambos são meshes, né? São malhas de várias faces, né? Faces triangulares, que neste aqui não está desligado essas arestas, e nesse aqui eu pedi para ocultar as arestas internas. Então o que ele mostra na verdade é apenas as linhas de exterior, né, de contorno do objeto. Eu vou colocar os dois aqui em 3D para a gente poder comparar e visualizar. Então nota que ambos são elementos complexos. Né? Eu consigo ver que eu tenho um elemento aqui bem orgânico, bem complexo, com curvas e etc. Só que, no entanto, eu não vejo essas arestas de linhas né, que se sobreporiam em cima da própria superfície do objeto, assim como faz aqui na cama, né, que até não é uma cama assim tão complexa, mas infelizmente acaba aparecendo esse monte de linhas. Vamos lá então, mão na massa, né, colocar esse objeto e ver como importar esse objeto para o Revit de uma maneira bem atraente. Eu escolhi aqui um sofá da Natuzzi Italia, né? Então eu estou buscando ele no SketchUp, porque é a biblioteca mais rica né, que nós temos atualmente e mais fácil de encontrar objetos, é fácil de pesquisar. Eu posso entrar no site do 3D Warehouse e pesquisar pela marca, pelo fabricante, enfim, pelo nome do objeto que eu estiver procurando, e é muito fácil de encontrar as coisas. Então eu peguei aqui um sofazinho da Natuzzi e vou fazer agora esse processo de importação daqui do SketchUp para dentro do Revit. Alguns vão falar, mas espera aí, olha, tem plugins né, de importação automática, inclusive tem um vídeo meu explicando como controlar os materiais de elementos importados através do plugin do 3D Warehouse para dentro do Revit diretamente, mas ele não oculta aquelas linhas. Então, para quem estiver trabalhando, como estão trabalhando os meus alunos, em que vão preparar um layout de uma planta né, e querem apresentar ela com uma qualidade de impressão mais aceitável, eu sugiro que siga esse passo a passo, de modo que oculte todas as arestas, né, ficando só as linhas de contorno do objeto. E mesmo assim, essas linhas de contorno são detectadas automaticamente pelo próprio programa. Tá? A gente vai ocultar, na verdade, todas as arestas. No entanto, ele vai mostrar aquilo que seja linha de contorno. Então vamos lá, como é que eu vou fazer esse processo? Qual que é o melhor processo? Isso aqui seguindo alguns vídeos, né, algumas recomendações que eu já venho acompanhando, nomeadamente o Heron Constin, obrigado aí pelas dicas, Heron. Heron Constin mostra um vídeo bem similar a esse processo, com algum recurso diferente, mas é bem similar ao que eu vou fazer aqui agora, e que o efeito final é muito parecido. Tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Inicialmente eu vou exportar esse elemento num formato FBX, ok? Por que do FBX? Porque ele importa a mesh, né, a malha, dentro do AutoCAD de uma maneira mais aceitável. Eu acho que vai dar um resultado bem mais
simples de se trabalhar quando a gente fizer as importações e exportações necessárias. Então o primeiro passo é pegar aqui o arquivo que você precisa, né, e exportá-lo no modo 3D como arquivo FBX. Tá? Então aqui embaixo que nós temos vários formatos. Então FBX File, eu vou jogar ele aqui dentro da meu ambiente de trabalho mesmo. Tá? Já tem aqui alguns que eu estava fazendo alguns ensaios antes de começar o vídeo. Então eu vou começar agora com esse Vero. Então Natuzzi Vero, nome do arquivo, FBX, ok, exportar. Já exportou. Então tem 17.000 faces o elemento com 2 materiais diferentes. Bom, eu vou abrir agora o AutoCAD e dentro do AutoCAD, um novo arquivo, eu vou importar aquele FBX. Então dentro do Insert, Import, FBX Import. O arquivo é esse, que eu acabei de exportar. Abrir. Vou importar apenas objetos e materiais, ok. Então já está aqui o meu objeto importado. Então nota a quantidade de arestas que tem esse sofá. Ele parece simples, né? Parece bem regular, mas na verdade não é. Essas linhas aqui todas iriam aparecer lá no Revit, na hora que eu importasse o elemento. Então eu vou colocar aqui no modo realista, só para a gente visualizar, né? Então nota que é um sofazinho bem elegante, né? Bem legal. Então tá aí, ó, bonitinho, né? Como FBX, é interessante. Eu poderia importá-lo assim diretamente como FBX para dentro do Revit, mas volto a repetir, o problema é que vai aparecer todas essas arestas, essas linhas centrais aqui do sofá vão ficar visíveis na planta. Então isso não é agradável, eu não quero ver isso, eu quero ocultar essas peças. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só separar os materiais em 2 arquivos diferentes, tá? Para ter controle sobre eles lá no Revit separadamente, porque se eu importar tudo de uma única vez, ele vai ficar com um único objeto. Um outro detalhe que vocês têm que ter é que quando for uma superfície muito complexa, isso pode atrapalhar o meu processo. Porque o processo que a gente vai ter que utilizar vai ser o processo de importação de arquivos DXF. Os arquivos DXFs, eles não suportam mais do que 32.000 e algumas poucas faces a mais, né? Então é 32.000 e alguma coisa, já não me lembro o número exato. Então o que acontece? Se o objeto for muito complexo, eu não vou conseguir salvá-lo como DXF. Tá? Então o que a gente vai fazer é um processo simples aqui, eu acredito que não vai dar problema. Tá? Nesse aqui um sofá ele é relativamente simples, eu acho que não deve ter mais do que 32.000 faces, mas se tiver eu vou ter que começar a separar partes do sofá. Tá? Colocar, por exemplo, as partes superiores, depois as partes de base e por último o pé. Eu vou tentar fazer só com 2 processos, só a parte de revestimento do estofado e a parte dos pés. Então vamos começar tirando os pés para um novo arquivo. Eu vou colocar uma vista lateral, é mais fácil de pegar aqui os pés. Ó. Então pego todos os pezinhos, vou fazer um Ctrl X. Tá? Então joguei ele para minha área de cópia, né, da minha clipboard. Então eu vou jogá-lo agora num arquivo novo. Então novo arquivo de AutoCAD, ok. E agora aqui é importante vocês terem um cuidado na hora de colar, em Home, na hora de colar o arquivo, coloquem na mesma coordenada original, tá? Porque assim vai ficar na posição original da peça, não corre o risco de ficar deslocado. Assim, quando eu for importar nos outros programas que a gente vai utilizar, eu não corro o risco de ficar a peça sobreposta ou deslocada, enfim, vai cada um no seu ponto de origem correto, vai ficar bem mais simples, tá? Então colar com as coordenadas originais, então nota que os pezinhos já vão na posição original que estava no outro arquivo, ok? Então esse aqui vai ser um arquivo dos pés e aquele outro, este aqui, vai ser o arquivo do estofado. Então vou salvar esse aqui, vou exportá-lo novamente como FBX, ok? Lembrando que é esse aqui, né, Natuzzi Vero. Eu vou só separar esse finalzinho aqui, chamar ele de estofado. Ok. Então pode exportar assim mesmo. E esse outro, a mesma coisa, né? Só que é os pés agora. Então eu vou exportá-lo, arquivo, exportar FBX. É o mesmo arquivo aqui, só que em vez de estofado, esse aqui é o pé.
Ok. Bom, então já temos dois arquivos FBX. Ainda não mostrei como ocultar essas arestas. Isso, na verdade, a gente vai fazer através de um processo dentro do 3D Studio Max. Então, vou abrir aqui o 3D Studio Max, né, e vou importar aqueles dois arquivos FBX aqui para dentro. Então, começando pela parte do estofado. Import, arquivo FBX. Né? Tenho aqui o import, e aí eu posso buscar aquele arquivo FBX, onde é que ele está? O estofado. Vou começar por ele. Ok? Abrir. Essas opções aqui pode confirmar, não tem nada aqui que a gente tenha aqui de fato se preocupar, tá bom? Então tá aí o meu sofá, ó, né? Veio direitinho. Só para que vocês possam visualizar aquela questão das arestas, eu vou mudar aqui de Shaded. Eu vou pedir para ele colocar o Edit Face. Então nota a quantidade de linhas que o meu sofá tem, né? E essas linhas vão ficar todas visíveis. Então é isso que a gente vai fazer agora para poder melhorar o trabalho. Então eu vou selecionar um desses objetos que eu quero ocultar essas arestas. Eu venho aqui na aba de modificação, tá? E seleciono o Edge. Então eu vou pedir para ele selecionar só as arestas. Então clico aqui sobre o Edge e agora eu posso selecionar todas as arestas. Nota que só ficaram vermelhas as arestas, né? O objeto ainda está não selecionado. Quem está selecionado é só mesmo as linhas. E agora, uma vez selecionada, eu vou clicar em Invisible. Então, nota que todas ficaram em tracejado. Então, as arestas agora são invisíveis. É só isso, o processo é bem simples, é isso que a gente vai ter que fazer, tá bom? Então, nota que agora já não vejo mais nada. Aí eu posso desligar essa opção, selecionar o próximo objeto e repetir o processo. Então, clico em todos, Invisible, desligo, clico em outro, clico novamente, seleciono tudo, novamente Invisible. Então tá aí, terminei de ocultar todas as arestas, né? Tudo certinho, beleza. Então agora a gente vai exportar esse arquivo para poder ser importado dentro do Revit, tá? Então eu vou exportá-lo, arquivo, exportar, exportar novamente, e vou exportar agora como DXF. Então AutoCAD DXF. Ele vai perguntar qual o formato, ok, também, não precisa se preocupar. Está exportado o arquivo. Já posso ir direto para o Revit? Poder até posso, tá? Mas eu não gosto. Eu pessoalmente gosto antes de passar pelo AutoCAD e reorganizar os layers. Então vamos fazer isso aqui para ficar uma coisa bem preparada. E vou abrir diretamente o arquivo DXF que acabei de trabalhar. Eu estou fazendo esse processo, gente, porque o meu AutoCAD às vezes dá um probleminha na hora de importar, tá? Não sei porque a função importar dele às vezes atrapalha aqui e acaba gerando um problema. Bom, mas acabei de abrir o arquivo. Então nota que está aberto aqui o arquivo, Natuzzi Vero Estofado, DXF, mas eu não vejo nada. Por que eu não vejo nada? Aqui está no modo 2D Wireframe, ou seja, está pedindo só para mostrar as linhas de edge, né? Só as linhas de arestas, e que estão todas ocultas, por isso que eu não vejo nada. Mas se eu mudar aqui para o modelo realístico, eu já vejo meu sofá. Tá? Então nota que agora eu já tenho meu sofá em formato DXF para poder ser importado então lá dentro do próprio Revit. A única coisa que eu gosto de fazer é aqui dentro, né, dos materiais, para não ficar só com esse layer 0, eu gosto de criar um outro layer e colocar o nome do objeto. Assim fica mais fácil de eu controlar ele dentro do Revit. Então Natuzzi Vero, e vou colocar inclusive qual que é o material, estofado. Tá? Dessa forma eu vou saber qual que é o material, o layer que controla a materialidade desse objeto lá dentro do Revit. Então criei o material aqui, o layer, ok. Eu vou voltar aqui e selecionar tudo agora, né? Então selecionei tudo. Vou trocar aqui em Color para
cor do layer, então by layer, e o layer 0 eu vou passar tudo para o layer Natuzzi Vero estofado. Ok? Então pronto, já está certinho o meu desenho. Se eu vier aqui trocar a cor do layer, só para fazer o teste, está tudo funcionando, tudo redondinho. Vou salvar o arquivo no formato DXF. Tá? Não adianta vocês salvarem em DWG. Salvar em DWG, as arestas vão ficar visíveis. Então tem que ser no formato DXF. Salvo ele em formato DXF, Save. Vou confirmar a sobreposição do arquivo. Pronto, já está redondinho. Vamos lá no Revit agora para ver como é que vai ficar o processo. Então, Revit. Vou abrir aqui um método que eu costumo usar e recomendo que vocês façam mesmo, tá? Eu inicio sempre por um arquivo novo. Então, eu vou criar uma família onde eu vou importar o arquivo lá para dentro. Eu não gosto de importar direto para dentro do projeto. Eu acho que isso é ruim, tá bom? A gente perde um pouco o controle dos materiais. Então, família, e vou abrir uma família de mobiliário métrico. Dentro dessa família, eu vou importar, ou inserir, melhor, né? Importar CAD. E aí eu vou pegar aquele arquivo que eu acabei de gerar, o arquivo DXF. Então, Natuzzi Vero estofado DXF. Vou preservar aqui a origem, mas aqui eu vou pedir para ele trazer direto em milímetros. Tá? O autodetectar do AutoCAD, infelizmente, às vezes acaba dando ali alguns erros. Eu prefiro saber direitinho qual é a medida que eu estou utilizando e trazer ela aqui automaticamente. Importar. Tá aí o meu sofá. Eu vou só verificar, nota que já não vejo, né, nenhuma das linhas, olha só que interessante, né? Eu vou só verificar se a medida está correta. Então, em milímetros, aproximadamente 3 metros, né, de sofá, eu acho que está redondinho, ok? Então está correto aqui, né? Vamos só ver aqui a profundidade do sofá. Então, mais ou menos 1 metro de sofá também está correto, tá? O assento tem cerca de 80 centímetros em média, né? 75, 80. Então tá tudo certinho, a escala tá beleza. Eu vou passar para o 3D para a gente ver como é que tá. Tá aí o meu sofá, ó. Então nota que ele já identifica automaticamente os contornos, né? As linhas de contorno do sofá. Tá faltando ainda o pezinho, então eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz para trazer o estofado para controlar o pezinho também. Só que quando eu coloco no modo realístico, ainda está cinza. Eu não tenho o material que eu tinha lá no SketchUp. Tá, então vamos completar primeiro essa etapa, depois a gente faz a outra etapa. Primeiro, questão das arestas. Eu vou controlar aqui, ó, em visibilidade gráfica, estilo de objeto. Desculpem esse caminho, é porque como não tem um atalho direto para estilo de objeto, eu não criei o atalho, então eu vou primeiro dessa forma. Para quem não souber como fazer assim, você pode vir aqui em gerenciar estilos de objeto. Tá? Dentro de estilos de objeto tem a categoria de objetos importados e tenho aqui, ó, o layer que eu criei lá no AutoCAD, Natuzzi Vero estofado. Então eu vou fazer agora aqui uma configuração quanto a esse layer. Qual que é a espessura dele? 1. Então realmente a espessura é mais fina. Não quero esse verdinho, quero sem cor, preto, né? Padrão de linha sólida, ok. Mas o material, eu vou criar um material depois para colocar aqui nessa representação. Então vou aplicar aqui por enquanto, né? Tá lá o meu sofá, já ficou mais interessante. Eu vou lá no SketchUp para buscar a textura do sofá original. Então volto aqui no SketchUp, né? Então nos materiais, abrir o conta-gota, né? Se não aparecer direto, né? Nesse caso aqui já está aparecendo direto, mas se vocês tiverem dificuldade, clique no conta-gota, clica sobre o material, ele vai carregar aqui o material, clique na opção Edit, e aqui, ó, na parte da textura, pede para salvar a textura, editar ela com um arquivo externo, né, com um programa externo. Então eu vou salvar essa textura, essa imagem aqui, ó. Eu posso vir aqui direto no arquivo salvar, né, salvar como, e aí eu vou salvar a imagem. Eu inclusive tenho aqui já a minha biblioteca de texturas Natuzzi, então eu vou salvar aqui a imagem JPG. Ok, salvei a imagem. Ainda tenho algumas opções. Esse vídeo vai ficar meio longo, mas eu quero que fique bem completo para vocês, tá bom? Então eu vou abrir o Pixplan
para poder trabalhar o mapa de textura 3D dessa imagem. Então vou pegar aqui o meu Pixplan. É um método mais rápido, mais intuitivo para vocês fazerem isso. Tá? Então textura, eu vou trazer aquela imagem para cá. A última que eu salvei é essa daqui. Então vou pegar essa imagem e vou colocar ela dentro do Pixplan, nessa área de Seed Image. Ok. Ok. E vou pedir para ele gerar a textura. Isso aqui é para quê? Para poder fazer uma textura infinita, onde não fico vendo aqueles recortes. Se essa textura estiver muito bem criada, vocês podem trazer ela diretamente para esse quadro. Tá? Se não quiserem fazer essa etapa de estar recalculando, tirando aquelas tonalidades de cores, às vezes mesmo no SketchUp a gente consegue ver que é uma imagem repetitiva. Dessa maneira aqui vocês não vão perceber isso, porque eu vou passar aqui agora para o 3D material e tá aqui, ó. Então a imagem já gerada. Por mais que eu aumente o número de repetição dela, eu não vejo um padrão de repetição, tá? Então posso reduzir aqui só para ver na escala real e ele fica bem acabadinho. Isto aqui, esse processo, para que serve? Primeiro, para a gente poder ter esse padrão infinito, né, de repetição. E depois para gerar essas máscaras Normal, Displacement, Specular e Diffuse. Diffuse é aquela imagem com as cores reais que a gente vai usar. O Normal a gente vai usar para fazer o bump dentro do Revit, né, para dar aquele efeito de relevo. O Displacement também pode ser usado para fazer o relevo, mas ele geralmente é usado para programas que trabalham mais esse efeito do displacement. O Revit infelizmente não trabalha tanto isso. Tá? O Revit trabalha um relevo mais no gênero do bump. Então o displacement seria para dar aquele volume, né, quase que externo, quando eu quero criar efeitos de peças tridimensionais a partir da própria imagem. E o specular é a maneira como ele vai refletir a luz, né? O brilho que essa imagem tem, pontos mais esbranquiçados vão refletir mais luz do que os pontos mais escuros, tá bom? Então, feito isso, eu posso já salvar, né, todas as imagens 3D. Vou salvar elas aqui para dentro mesmo, do Natuzzi. Deixa eu só ver qual que era o nome do arquivo. Ok. Salvar. Bom, então já está salva as minhas imagens que eu preciso. Posso voltar aqui no Revit e criar um material. Então, criar um novo material, aonde eu vou chamá-lo de Natuzzi Estofado Vero, né, que é o nome do sofá. A aparência, eu vou buscar aquela biblioteca que eu acabei de fazer. E lá na parte do relevo, a gente abre a mesma imagem, só que a máscara normal. Abrir. Vou só abrir aqui um pouquinho para vocês verem o efeito que ele dá de martelado na imagem. Tá? Eu ainda não sei qual é a dimensão que vai ficar, porque essa imagem de amostra ela está com a dimensão de 30 centímetros. Eu vou deixar assim por enquanto. Se ficar ruim, ficar pequeno demais ou grande demais, a gente volta aqui e muda essas dimensões. O efeito do martelado eu também posso controlar aqui, ó, no montante. Eu posso passar aí para uns 200 mais ou menos, que dá um efeito mais realista da textura, né? Ok, vou aplicar aqui, beleza. Então agora falta colocar ele no sofá. Como é que a gente faz isso? Aquele mesmo controle de anteriormente. Estilos de objeto, objetos importados, aonde está o layer que controla, né, essa parte gráfica, eu vou trocar aqui o material e colocar a opção Natuzzi Estofado Vero. Ok, aplico, ok. Então nota que já está o meu sofá direitinho aí com o material, tá? Né? Fica bem interessante. Eu acho que já está legal assim, não preciso nem trocar aqui essa representação gráfica. Se estiver incomodando a espessura das linhas, vocês podem desligar aqui no Thin Lines, né, para ficar assim mais sutil, ou mesmo desligar a visibilidade das arestas, como eu havia mostrado no princípio do vídeo, através das opções desligar as arestas. Né? Eu vou deixar só aqui com Thin Lines, eu acho que já está bem interessante. Está faltando só o pezinho do sofá, certo?
Então, teria que fazer o mesmo procedimento para poder trazer o pezinho. Eu vou repetir aqui, mas vou acelerar o vídeo só para não ficar muito longo. Então, novamente, aqui já tenho o estofado e o pé. Vou tirar só aqui as configurações gráficas, também sem cor. E o pezinho, eu vou colocar um alumínio. Eu vou pegar um alumínio aqui, ok? Então aí está. Tá? O nosso objeto está bem completinho. Tá aí o sofá, ó, bonitinho já no Revit. Tá? Notem que não ficou muito diferente do que era o que estava aqui no SketchUp. Aparentemente parece que a textura aqui está um pouco maior, né? Eu posso até melhorar um pouco mais a textura lá dentro do Revit. Então, se acharem que a textura aqui está pequena, a gente pode aumentar um pouco esse desenho. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Então, feito isso, salvo o arquivo. E agora eu vou carregá-lo para o projeto. Então, olhem, está aqui o projeto, né? Está aqui o sofá. É muito parecido com o outro que eu tinha trazido anteriormente. Vou colocar um aqui do lado do outro, só para a gente poder visualizá-los. Ok? Então nota só que legal como é que fica bom, né, na nossa apresentação de layout. Eu não vejo linhas, vou passar aqui para o efeito de linhas ocultas. Então nota que ele está bem suavezinho, né? Não fica aquela coisa pesada como está aqui a cama. Eu deixei essa cama aqui mesmo só para mostrar para vocês que realmente às vezes a gente pode prejudicar o projeto fazendo um layout um tanto estranho, né? Dessa maneira é bem mais simples, bem mais fácil e fica muito, muito, muito legal. Tá? Olha aí. Então tá aí os dois sofás, cada um com as suas particularidades, né? Os efeitos direitinho. Eu acho que assim já dá para vocês apresentarem qualquer proposta de design de interior sem nenhum problema. Esse efeito pode ser usado para qualquer outro projeto, né? Como eu te falei para vocês anteriormente, só salientando aqui, quando for uma forma muito complexa, que tiver muitas faces, ele vai dar um erro na hora de salvar o DXF. Aí o que vocês vão poder fazer? Ou separa partes do projeto, né, para manter a qualidade da resolução dele, né, essa superfície orgânica, manter essa qualidade, então a gente pode ir separando. Ou se ainda assim vocês acharem que é melhor ter um arquivo só e que eu posso diminuir essa qualidade, deixando mais triangulada a superfície, né, com menos faces, aí tem um comando que vocês podem utilizar aqui dentro do próprio 3D Studio Max, que é um modificador. Eu vou clicar aqui numa peça qualquer e vou aplicar um modificador que se chama Pro Optimizer. Tá? O Pro Optimizer ele vai te gerar a possibilidade de calcular a quantidade de superfícies que tem aquela peça. Então nota que ele tem 216 faces, esse pezinho, e eu posso controlar essa quantidade aqui, ó. Então se eu pedir, por exemplo, 50% apenas desses pezinhos, ele vai baixar de 216 para 107. Ele vai simplificar a forma. Tá? Então se vocês acharem necessário, pode estar utilizando esse modificador Pro Optimizer e aí está diminuindo o número de faces. O importante é que o arquivo DXF no final dele não pode ultrapassar 32 mil faces, porque aí ele não vai aceitar salvar como DXF. Tá? Mas se no montante vocês tiverem bastante resolução, né? Porque quando eu começar a reduzir demais aqui, deixa eu colocar 5%, olha lá o que acontece com o objeto.
né, nota que não tem nada a ver com o que era o pezinho originalmente. Ele começa a reduzir tantas faces que acaba modificando a peça, tá? Então, para não prejudicar o trabalho de vocês, para deixar ele mais suavezinho, eu posso manter um número alto de faces. Nota que o máximo aqui é o original, né, 100%, tentei colocar 120, não aceitou, então o máximo é o 100% mesmo, que vai manter a resolução original trazida lá do próprio SketchUp, ok? Então, feito isso, controlou ali o número de faces, exportou para DXF e aí segue o processo que eu já mostrei aqui para vocês no vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o like do vídeo, tá? Não só os meus alunos, mas todos aqueles que virem. Quem não me segue ainda pode seguir, que eventualmente eu vou estar colocando alguns vídeos. Eu não tenho a tradição de colocar muitos vídeos no YouTube. Geralmente apenas algumas dúvidas. Quando os meus alunos têm dúvidas, eu acabo criando uma videoaula que poupa o tempo da aula em sala de aula mesmo, né? Que acaba tomando ali muitas dúvidas, ok? Espero que tenham gostado. Fica aí o meu grande abraço e até o próximo vídeo.